E olha só, Brasil, a casa caiu para o ministro Alexandre de Moraes. Comissão da OEA, Organização dos Estados Americanos, vem ao Brasil para conferir como está a liberdade de expressão do povo brasileiro, de jornalistas e de políticos. Isso mesmo, depois da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, as coisas começaram a andar e esta visita desta comissão da OEA já está marcada para os próximos dias. Eles virão aqui no Brasil e irão se encontrar com os três poderes. O cerco está apertando e essa notícia não agradou nada a Lula, a Moraes, a Flávio Dino e aos outros ditadores da toga ali. Agora a coisa ficou séria, hein, pessoal? Será que eles vão perder o visto norte-americano e outros privilégios e regalias? Vamos ver essa matéria. Quem vai trazer para nós é o Thiago Pavinato, que está quentíssima essa matéria. Realmente, pessoal, chegou a hora. É agora ou nunca. Dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, coloque aqui nos comentários. Será que desta vez Alexandre de Moraes vai recuar ou não? Ele vai continuar segurando a corda ali com toda a força? Coloque aqui nos comentários, porque eu quero saber da sua opinião. Vamos para a matéria e voltamos logo em seguida. Será que algo vai acontecer? Eu vou falar dele aqui. Adivinha quem é, Ana Paula? De quem eu vou falar? De quem é esta varinha? Voldemort. E eu vou falar de quem? Com esta varinha? Eu vou falar dele, do ministro supremo, deste rascunho de Estado de Direito semidemocrático, Alexandre de Moraes. Será que a casa vai cair para ele? Eu não sei não, mas vamos à notícia. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, OEA, anunciou ontem que uma equipe do órgão ligada à Organização dos Estados Americanos fará uma visita ao Brasil entre os dias 9 e 14 de fevereiro para analisar a situação da liberdade de expressão no país depois de seguidas denúncias de perseguição, censura e até prisão de jornalistas, deputados e ativistas. No Brasil, essa comissão vai entrar em contato com autoridades dos três poderes do governo: Ministério Público, organizações de direitos humanos, jornalistas, plataformas digitais, organizações midiáticas e acadêmicas. Espera aí, só um corte aí, alemão. Aí eles vão ouvir organização acadêmica. Centro acadêmico o quê? De esquerda? Vamos ouvir jornalistas, o que? Da Globo? Vamos ouvir influenciador digital, os que têm página ainda, porque os de direita rodaram? E outra pergunta, o Cláudio Caivano, a OEA, eu posso estar enganado, não é aquela que fez o convênio do Mais Médicos com a Dilma? Ela supervisionou, né? A Organização dos Estados Americanos. Porque se a OEA aceitou que Cuba mandasse cubanos, seres humanos como nós, em condição análoga de escravo para o Brasil, e o Brasil pagasse esses sujeitos, não a eles, mas aos donos, aos senhores deles, ou seja, o regime Castro, e eles recebiam só uma merreca confirmando a condição análoga de escravo, sem a liberdade de ir e vir, confirmando ainda mais a condição análoga de escravo. Se a OEA não conseguiu enxergar a condição análoga de escravo, ela vir para cá e falar com quem ela diz que vai falar, não é um perigo ela concluir que aqui é a plena liberdade de expressão, da mesma maneira que ela não viu a condição análoga de escravo dos cubanos? Sem dúvida alguma, né, Pavinato? E lembrando só o seguinte, né, a mesma CIDH, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, rejeitou quase uma centena de reclamações feitas por advogados na época do 8 de janeiro. Rejeitou, ou seja, não vai investigar. Tem um só caso em que eles solicitaram mais provas, mais elementos. Então, realmente é de assustar. Agora, eu nos vejo no momento da Guerra Fria, né? O medo de um lançamento é até Cuba lançar.
Se Cuba lançasse, aí não ia ter mais receio, né? E tem... O Brasil me parece isso, né? Agora, eu quero complementar, doutor Cláudio, porque ao mesmo tempo que a OEA, e eu estou com medo desse movimento da OEA, estou com medo, que ela vai perguntar para quem não está sendo perseguido se está sendo perseguido, ela vai perguntar para quem está ganhando dinheiro desse regime o que está acontecendo. É a mesma coisa dela ir lá checar com o Maduro e com a Suprema Corte do Maduro se houve lisura nas eleições da Venezuela. Aliás, qual foi a opinião da OEA sobre a Venezuela? Fraude. Ela disse que foi fraude. Ela apontou que houve lá, quem foi eleito foi o candidato da oposição. Olha só. Agora, A OEA ela é muito dura em relação a isso, porque a OEA ela não está tomada nesse momento pelo pessoal da esquerda. E ela tem se posicionado de uma maneira... Só uma dúvida que eu tenho. Eu tenho a impressão que quem acompanhou mais médicos foi a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. E ela é um braço da OMS. Obrigado por nos corrigir. Quem foi que fechou os olhos para a condição análoga de escravo foi a OPAS, que é vinculada à Organização Mundial de Saúde, que o Trump falou que ia sair. aqui não jamelão. Muito bem lembrado, obrigado, professor. Informação retificada. Não, é interessante por quê? Porque a OEA... Então muda tudo agora, Sim. muda tudo. E a OEA, ela tem tido uma postura, inclusive, de bater em governos de esquerda. Até mesmo desde que o secretário-geral da OEA, ele começou a assumir e ele ficou mais vinculado à centro-esquerda, eles ficaram muito rígidos com os governos de esquerda na América Latina. Um exemplo, a OEA, ela foi contra aquilo que aconteceu em Honduras em 2009, em que o Brasil permitiu aquela esculhambação que aconteceu em Honduras e a OEA disse, não é bem assim. Ela não ficou favorável àquele indivíduo que foi derrubado, que foi o Zelaya. Ela simplesmente disse, não, nosso papel aqui não é tomar partido. Ou seja, a OEA ela tem adotado algumas posturas interessantes. O problema é que é o de sempre, né? Quem assume o comando, quem assume o comando, que é indicado normalmente pelo aquele que paga o aluguel da sede, aquele que põe mais dinheiro lá dentro. Como dizia o professor Oliveiros, meu filho manda do partido quem paga o aluguel da sede. Aquele que estiver pagando o aluguel da sede no momento vai colocar o comandante ali e o comandante vai seguir a linha. Nesse momento, a esquerda está tomando pancada. Então é interessante. Só não sei se vai ser efetivo porque você foi nos pontos-chave. Vai ouvir quem? Exatamente. Não tem quem Vai ouvir. ouvir quem? Não é precisa ver aqui para ver. Quem deles já foi para Cuba? Eu fiz a brincadeira aqui, mas era sério. Eu não sei. Alguém Foi, deles a da OEA CIDH foi para lá, ou mesmo a OEA, CIDH, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Será que já foram até lá? Pois é. Opa, Bibi, mas nesse contexto, vou até deixar uma sugestão para o professor Suano, que é muito bem relacionado. É sério que eu vou dizer aqui. A gente deveria tentar entrar em contato com a OEA e promover o encontro deles com o Pavinato. Porque ninguém no Brasil é mais bem preparado que o Pavinato para explicar as mazelas atuais. Isso que eu estou falando é sério, não é nenhum elogio gratuito ao Pavinato, não. Já que eles estão dispostos a vir e ouvir, eles têm que ouvir os dois lados. Não tem problema nenhum. Ouça a esquerda. Mas o Pavinato poderia ser o porta-voz para explicar tudo o que está acontecendo. Eu não sei se a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nesse momento, está sob tutela de que alguém de direita ou de centro. A esquerda sempre tomou conta dessas comissões de direitos humanos. Mas pelo menos haveria pessoas disponíveis a ouvir o Pavinato. O Pavinato talvez seja a pessoa... Não, eu diria os juristas que aqui estão, porque tem questões jurídicas que precisam ser tratadas mais do que as questões políticas, né? Os juristas que aqui estão, eles deveriam ouvir. E é muito interessante. A tua sugestão, o Arthur, é maravilhosa. Eu vou conversar com algumas pessoas, de repente, para tentar verificar essa ponte, ou que eles venham aqui e conversem com quem devem conversar. Bom, então a comissão da OEA está convidadíssima para vir aqui aos estúdios da Revista Oeste e nós teremos o maior prazer em recebê-lo. Pois é, Brasil, temos agora uma outra matéria muito importante também que diz respeito às eleições de 2026. Isso mesmo, Bolsonaro muda completamente o seu roteiro, o seu perfil para se reeleger em 2026, assim como Donald Trump mudou também em relação ao seu primeiro mandato ali nos Estados Unidos. Ele mudou totalmente o seu perfil agora para o segundo mandato. Bolsonaro também muda totalmente a sua fala, o seu perfil
para ser reeleito em 2026 e as coisas podem se mudar, principalmente com a visita dessa comissão da OEA aqui no Brasil. Veja agora quem vai trazer o Augusto Nunes sobre essas mudanças aí no perfil de Bolsonaro e sobre as eleições de 2026. O que pode acontecer, hein? Vamos ver agora e voltamos em seguida. O presidente Bolsonaro já tinha mudado bastante em questões importantes, mudado de ideia em questões importantes, como, por exemplo, a economia. Ele era, desde sempre, nos 20 e tantos anos, como deputado, contra qualquer tipo de privatização. Se tornou o presidente que mais privatizou depois do Fernando Henrique Cardoso. E hoje é favorável, é um militante, né, dessa tendência privatizante e tal. Não é estatizante, esqueceu, mudou. Ele foi candidato de protesto já. Não sei se lembrei aqui, mas ele teve um voto, uma coisa dessa. O Bolsonaro não negociava na Câmara, ele não era habituado a isso. Ele fazia discursos duros, defendendo posições, mas ele, quando foi candidato de protesto, não me lembro se ele teve um voto, 2, tal, não tinha um grupo. Ele aprendeu agora que você tem um jogo político legítimo, que é o seguinte: ao fim e ao cabo, o Congresso, vou repetir a frase do nosso Ibsen Pinheiro, que era presidente da Câmara quando o Collor sofreu impeachment. O Congresso faz o que o povo quer, desde que o povo precisa deixar muito claro o que quer. Não há quem resista. Só amadores que não têm o instinto de sobrevivência política, de sobrevivência eleitoral, que marca o político profissional. O Pacheco é um amador. Sim. É um amador. Esse cara é uma... Veja só, o Arthur Lira não. O Arthur Lira não é um amador. O Arthur Lira, se ele sente que é o tipo do político que sente, sentindo a pressão do povo brasileiro, que vai existir, para que seja decretada a anistia será aprovada pela maioria. Vejam o que aconteceu com o impeachment da Dilma Rousseff. Todo mundo achava que o Eduardo Cunha não pautaria isso. Pautou porque foi obrigado pelo povo a pautar. Eles mudam. Eles mudam. Os inimigos, os adversários reais são os esquerdistas. Se você bota um jeito como um Randolph na presidência de qualquer casa do Legislativo, aí sim você tem um problema. Sim. Aí sim. Agora, os outros, esses mudam. Esses fazem o que o povo quiser. É o povo que vai mostrar isso aí. Agora, os recados já começaram e são muito contundentes. Eu gostaria de ter perguntado ao Bolsonaro, de ter ouvido o Bolsonaro sobre as eleições municipais, que o Lula caiu na bobagem de nacionalizar. Eu estava pesquisando as frases do Lula, ele diz o seguinte, em mau português, como sempre: a eleição municipal é uma briga entre ele e eu, não entre mim e ele, como deveria dizer. Depois que ele viu para que lado ventava, né, qual era a direção do vento, disse: a eleição municipal não tem nada a ver com a eleição presidencial. Ele disse que seria o bolsonarismo contra o Lula nos municípios. Ele disse isso. E levou uma surra porque o Alexandre, acredito que concorde comigo, nós nunca vimos uma eleição nacionalizada e com tanta influência do quadro nacional, né, da polarização. Aí o Lula vem: não, sempre existiu polarização. Sim, polarização, a divisão entre partidários de um candidato e de outro é da eleição, é naturalíssimo. Agora, tratar o adversário como inimigo surgiu depois da frase eles e nós. Nós e eles. É isso aí. Agora, não me preocupa aliás, a escolha do presidente do Senado
está definido. Agora, o Alcolumbre, ele faz o jogo que o interessa e esse tem instinto de sobrevivência. Agora, ele cria problemas para qualquer governo que contraria esses interesses. A eleição de 2026 vai mudar radicalmente o rosto do Senado. Isso é inevitável. São 2 senadores por estado. Eles estão apavorados com essa possibilidade, com o que vai acontecer. Tanto que o Randolfo Rodrigues quer que a gente vote só em um nome, para ter alguma chance. O Alcolumbre, ele foi eleito há 4 anos. Tem mais 4 aí. Pela pura não está preocupado com isso. Aí ele começa, daqui a pouco ele vai ter de se preparar para a reeleição. Ele saberá seguir o que o povo quer. É hora de transformar em prioridade, mas número 1, 2, 3, 4, 5, a decretação da anistia. É hora de intensificar pressões, então, porque isto virá em 2026. Os políticos precisam saber disso, os parlamentares, sobretudo, o quanto antes. Cabe ao povo mostrar. Tá aí, pessoal. Realmente, o que acontece no Brasil é que a direita precisa se unir antes que seja tarde demais e logo, logo nós já teremos aí uma definição sobre essa aí inegibilidade de Jair Bolsonaro. São 2 processos que serão votados agora, possivelmente já no primeiro bimestre de 2025. Um deles diz respeito à inegibilidade ali diretamente às eleições de 2026 e um outro processo que eles querem ali, a PGR, né, quer colocar Jair Bolsonaro na prisão, na cadeia, e eles já disseram que vão votar nisso agora nos primeiros meses de 2025. Agora, a pergunta que fica, será que eles vão continuar com essa narrativa do golpe, do fatídico golpe, mesmo a Polícia Federal falando? Na semana passada, nós postamos aqui nesse canal, a Polícia Federal colocou ali, durante uma entrevista, que não houve um único mentor, um cabeça ali, que realmente orquestrou o chamado golpe do 8 de janeiro. A Polícia Federal chegou a essa conclusão. Ou seja, se a Polícia Federal chegou a essa conclusão, então Jair Messias Bolsonaro não foi o mentor desse aí possível golpe com bolinha de gude, com Bíblia debaixo do braço da senhorinha. Não. Então, pessoal, na verdade, o que precisa agora é essa justiça brasileira tomar aí uma decisão que seja justa para os 2 lados. Porque aqueles que invadiram ali os prédios públicos e que quebraram o patrimônio público devem pagar, mas não com 17 anos de cadeia de prisão. Nós vimos aí há pouco tempo atrás aí criminosos que matam pessoas, que escondem corpos, são condenados a 12, 13 anos de prisão. E aí, aquela moça, né, aquela mãe ali de 2 filhos que escreveu na estátua ali, perdeu o mané, foi condenada a 17 anos de cadeia. E ela escreveu uma frase que saiu da boca do ministro, né? Escreveu uma frase que saiu da boca do ministro. Nós vemos aí pessoas aí, bandidos aí, criminosos e até vândalos que picham patrimônio público e nem presos são. A única coisa que acontece é que eles têm que ir lá limpar e às vezes cumprir uma ação pública, né? Uma obra de caridade, alguma coisa assim, e ficam talvez ali com uma tornozeleira, algo do tipo. Agora, 17 anos para pichar uma frase ali que foi um ministro que falou perdeu o mané, isso, se não for perseguição contra a direita, contra os conservadores, e justamente para poder pegar Jair Messias Bolsonaro. O que eles querem fazer isso esse ano, porque segundo o Gilmar Mendes deu essa declaração, esse processo de Bolsonaro, que a PGR já está ali com a acusação já nas mãos, deve ser votado ainda nos primeiros meses de 2025 para não tumultuar o ano eleitoral, o ano que vem de 2026, onde possivelmente Lula não será candidato. Ele já deixou claro que pode passar o bastão, talvez para Fernanda Haddad, talvez para Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann é essa que vai assumir ali um ministério importantíssimo ali no governo Lula. Talvez até para o Boulos, né? O Boulos que disputou a última eleição para prefeito de São Paulo, né? E ganhou aí um capital político. Agora,
essa reunião aí da OEA, essa comissão que vem aqui no Brasil, será que eles vão realmente se reunir somente com a esquerda, somente com os políticos da esquerda, ou vão se reunir com todas as autoridades, principalmente com os congressistas ali, os senadores e os deputados de direita que foram lá nos Estados Unidos levar documentos e provas? Tem que se reunir com eles também, né? Porque se é democrático, então reúne com as duas partes. E aí, essas acusações aí, se eles colocarem pressão, eu acredito que os ministros podem, pelo menos, pensar duas vezes antes de cometer aí outras perseguições e atos que são, na verdade, atos antidemocráticos, porque só persegue um lado, né? Se perseguisse os dois lados, a gente poderia falar que tem uma balança justa, mas não existe. Olha só, nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Muitas pessoas assistem os vídeos que nós postamos aqui e ainda não é inscrito, e aí você vai perder os nossos próximos conteúdos, tá bom? Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e coloque aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Alexandre de Moraes vai recuar frente à OEA ou não? Ele vai continuar enfrentando aí até mesmo autoridades internacionais? O que você acha? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.